aqui é a Maíra, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Caitlin Doughty e o livro dela, Confissões do Crematório. Antes de falar do livro, eu queria falar um pouquinho sobre essa autora, a Caitlin Doughty, porque foi assim que eu me interessei pelo livro dela, porque eu achei que ela era uma pessoa muito incrível. Então eu achei legal trazer um contexto aí pra vocês também. A Caitlin é uma agente funerária, mas antes de trabalhar com isso e ter o seu próprio negócio, ela se formou em História Medieval. E se você me perguntar, mas tá, o que isso tem a ver? O livro é sobre isso? Não, mas isso é muito interessante. Porque a Caitlin tem um canal no YouTube chamado Ask a Mortician, que significa basicamente pergunte para uma agente funerária, onde além de tirar as dúvidas mais engraçadas e escabrosas que existem, ela fala também como as diferentes culturas ao longo das décadas lidavam com a morte. Ela explica os contextos religiosos e os rituais. Isso faz a gente perceber como a geração atual ocidental se distanciou muito dos rituais de morte, que faziam com que as pessoas aceitassem melhor que isso é uma coisa que faz parte, uma etapa da vida. A gente foi criado com muito medo da morte, o que acontece depois disso. Inclusive, muitas religiões se estabelecem nisso, você tem que se comportar bem aqui pra poder ser recompensado depois, ou pra não sofrer depois, né? Mas a morte em si, o corpo que sobra da gente depois que a gente morre, é sempre algo filtrado, higienizado e mantido o mais longe possível dos olhos. Então é interessante como ela fala de forma bem prática como a morte funciona em muitos aspectos, o que acontece com os seus olhos depois que você morre. O seu corpo começa a feder imediatamente? Quanto tempo demora pro corpo ficar duro? Isso são simples questões que às vezes são só de curiosidade, mas que talvez façam a gente encarar e entender mais um pouquinho desse processo. E ela fala desse tipo de coisa tanto no canal dela quanto aqui no livro. E o interessante é que ela, apesar de diariamente lidar com a morte, ela não é uma pessoa que se tornou insensível a isso. Inclusive, nos momentos que eu chorei lendo esse livro, ela conta sobre um menino que se suicidou e não tinha ninguém pra apertar o botão dele lá pra ele ser incinerado. Então, como é muito triste que as famílias não façam parte, muitas vezes, desses passos aí de despedida, né? E ela fala aqui que ela começou a pensar no pai dela que, quando ela era criança, todo dia percorria uma distância enorme para poder levá-la para a escola e que seria muito triste se ela não pudesse fazer o mesmo por ele no momento em que ele se fosse. E eu achei isso incrível. Então é uma mudança de pensamento porque a gente é muito ensinado na coisa ruim e aterrorizante da morte, que envelhecer é uma coisa ruim. Quantas coisas aí de cosméticos querem impedir que você pareça que está velha? A ideia que se tem mesmo em relação ao corpo é de estranhamento, sei lá, nojo, agonia, né? A pessoa morta. Mas quando você traz o assunto da morte como uma coisa da vida, você vê que aquele ali é apenas o corpo da pessoa que você amava. E dependendo do que você acredita, a pessoa nem tem mais ali, né? Então você talvez fazendo parte desse processo de se despedir mesmo da pessoa, né? De vivenciar a morte, talvez isso te ajude no seu processo mesmo de lidar com isso. Hoje em dia a Caitlin tem a própria agência dela e ela tenta sempre disponibilizar processos que sejam mais participativos assim para a família. Se a família quiser lavar o corpo da pessoa, se ela quiser ela mesma arrumar, em vez de ser uma pessoa estranha que vai estar lá maquiando o seu pai, o seu avô, pensando nas pessoas queridas dele fazendo isso pra ele. E ela até levanta questões de tipos de processos e sepultamentos que são prejudiciais pro planeta. Então, assim, conheçam o canal dela, eu vou deixar linkado aqui. Ela é simplesmente maravilhosa. Eu duvido que se vocês assistirem, vocês não vão ficar pegos aí, grudados, querendo ver um vídeo atrás do outro. E esse livro é exatamente assim. Ele capta essas pequenas crônicas interessantes, instigantes e até emocionantes. Ela tem relatos super bem-humorados. Pra mim, ela é engraçadíssima. Sem contar as coisas curiosas, né? As curiosidades que ela vai falando, assim, que você nunca imagina. Eu acabo aprendendo um monte de coisa. Mas ela fala de coisas, às vezes, meio emocionantes também. Como eu falei, aqui no livro tem essa situação que ela fala do pai dela, mas ela também fez um vídeo sobre quando a gatinha dela morreu e eu fiquei chorando horrores. Acho que eu vi o vídeo 2 vezes, chorei 2 vezes. Então, assim, a Caitlin e esse livro aqui são realmente muito especiais. E a Darkside tá fazendo aniversário agora em outubro e eles me chamaram, então, pra participar da campanha Livros Infernais. E eu escolhi esse livro porque, como eu disse, ele falou muito comigo e eu sou muito apaixonada pela Caitlin. Então, se você quiser comprar o Confissões do Crematório, ele vai estar em promoção agora nesse fim de semana, a partir da meia-noite do dia 29 até o final do dia 30, ou seja, nesse sábado, nesse domingo. E se você usar o cupom CAVEIRINHA4, você ainda ganha mais 10% de desconto. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês deem uma chance pra conhecer a Caitlin. Foi uma coisa que eu já tinha um pensamento, talvez direcionado pra isso, mas ela, nossa, expandiu muito mais. Eu me identifiquei
identifiquei muito com essa visão, acho que mudou muitas coisas dentro de mim, pensando em relação a isso, porque eu, assim como a maioria das pessoas, também tem muita dificuldade de lidar com isso, né? E é um ponto de vista muito bonito, assim, realmente. Parece até um pouco mais cru você aceitar que a morte e o corpo é simplesmente carne, mas tem uma ideia muito de você preservar a memória e fazer da morte algo não pra se ter medo ou pra se rejeitar, mas algo que faz parte da vida, mesmo que seja dolorido. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever aqui no canal. Uma boa leitura pra vocês e até mais. Tchau, tchau!